Amém. Alô, boa noite. Tudo bem? Que bom, prazer estar aqui com vocês. Sou Fábio Granville, poeta, professor de matemática, mas deixa isso para lá. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Vim dar conselhos hoje, não? Quem é o Fábio para ficar dando conselho, né? Lá no meu canal de poesia, Fábio Granville Poeta, no YouTube, os vídeos que mais fazem sucesso, assim, meus vídeos mais vistos, são os vídeos que eu chamei de Vai no Conselho de Chico, que é o Chico Xavier, né? Então eu pego uma frase de algum livro do Chico e me inspiro em alguma poesia. Mas eu queria falar além dos conselhos de Chico e falar um pouquinho sobre o que são os conselhos, como a gente busca por conselhos, por que a gente busca por conselhos, mas eu vou me amparar nos conselhos de Chico. Então eu começo com um conselho de Chico. Ele disse: Deus não vem em pessoa para abençoar, Ele usa os que estão aqui dispostos a cumprir essa missão. Todos nós podemos ser anjos. Preparados para ser anjos? E aí me inspirou nessa poesia. Anjos são pais dedicados, cheios de amor pelos filhos. São aqueles amigos que percebem quando sua luz se apaga e te ajudam a recuperar o brilho. Anjos são autores de livros, os que nos colocam em suas orações. São todos dispostos a ajudar e trabalhar, independente de quais sejam as situações. Então vai no conselho de Chico. Deus nos é fiel, mas não espere soluções milagrosas vindas do céu. Os anjos estão aqui, encarnados, pois Deus não vem em pessoa para abençoar. Ele usa os que estão aqui para ajudar. Todos nós podemos ser anjos. Basta termos a intenção e estarmos dispostos e apostos para cumprir essa missão. Por isso que eu perguntei, estão dispostos e apostos para ser anjos? Todos nós conhecemos pessoas que podem ter significado para a gente, né? Mas essa figura de ter um conselheiro, de alguém que aconselha alguma coisa, vem de muito longe, desde que a sociedade, desde que a gente vive em grupo, a gente tem alguém para poder se aconselhar. Quando que a gente pede um conselho? Quando a gente está em dúvida de várias situações. Então tem pessoas que dão conselhos que resolvem conflitos muito grandes e tem pessoas que resolvem conflitos menores do nosso dia a dia. Mas eles existem. Os conselheiros... Os conselheiros de algumas sociedades, né, os griots nas aldeias africanas, os pajés nas aldeias indígenas, os sacerdotes, os sábios, os políticos, né, que viram nome de rua, tá aqui a Conselheiro Nébias, né? Os médiuns sempre são pessoas que, não que eles existem para nos ajudar, mas devido ao processo da cultura de um povo, ele ficou marcado como aquela pessoa que tem conhecimentos para poder te ajudar a indicar um caminho, a indicar uma situação que você está vivendo, o que você pode usar para sarar alguma ferida. Essas coisas, pessoas que estudam e que fazem seus conselhos de acordo com seus estudos, com a base nos estudos e com base nas próprias experiências, né? Embora o caminho seja só nosso. Conselho a gente pode aceitar ou não. Mas além desses exemplos da nossa sociedade, sempre tem pessoas no nosso dia a dia que podem servir de exemplo para nós, podem servir de conselheiros para nós, né? Hoje a gente pega o celular
rola lá o feed e vê pessoas sempre dando conselhos de algumas coisas. Algumas batem com a gente, outras não. Às vezes é alguém da nossa família, às vezes é um vizinho, um amigo, pessoas que você confia, que você dá credibilidade para aquela pessoa, acredita no que ele pode te passar e aceita ou não o conselho dela, pelo menos ouve, muitas vezes, mas o filtro tem que ser a gente, né? Tem até uma fábula que o rei estava tendo um sonho que uma raposa invadia o lugar e o reino dele, e ele pediu conselho para alguém desvendar aquele sonho que ele estava tendo, só que ele não aceitava de jeito nenhum dos conselhos que estavam dando para ele. Ele não acreditava em nenhum significado que estava dando aquele sonho. E aí ele resolveu anunciar: será que alguém pode me ajudar nesse sonho? Ofereço uma quantia em dinheiro se alguém conseguir desvendar esse sonho para mim e me dar um conselho. E aí um lenhador que estava precisando muito de dinheiro, de trabalho, aí ele ficou pensando: poxa, bem que poderia ser eu, né, um conselheiro, mas quem sou eu? Um lenhador para ajudar, né? Até que pousa na janela da casa dele um passarinho. E aí o passarinho fala com ele: escuta, meu amigo, estou vendo que você está refletindo aí, você quer um conselho? Eu sei como o rei, eu sei o significado do sonho do rei e o que você pode falar para ele. E aí o passarinho contou para ele o que falar para o rei, e ele tomou coragem, foi no rei, e o rei achou maravilhoso o conselho. Olha, nossa, nunca ninguém tinha me falado sobre isso. E aí ganhou a quantia em dinheiro, e todo o conselho que tinha para o rei, ele consultava o lenhador, que consultava o passarinho, né? Quem dava o conselho para o rei não era o passarinho. Claro que é uma fábula, mas a gente pode ouvir conselhos de passarinhos também, né? Da natureza. Basta a gente parar, às vezes, alguns momentos e observar. São vezes que a gente pode se aconselhar com a natureza, com o passarinho, com os animais, né? Só de abrir a janela, às vezes, vem aquele conselho para você, né? Então, que a gente consiga observar mais, parar para refletir mais e passar a ser esse filtro de escolher ou não os conselhos das pessoas que nos ajudam. E tomar cuidado também para a gente não ficar se aconselhando, que hoje muitas vezes acontece, com inteligência artificial, né? Muita gente tem entrado com ansiedade, com problemas, preocupadas com algumas coisas e procurando uma inteligência artificial para responder os conflitos daquela pessoa. Muitas vezes a inteligência artificial fala muitas coisas que você quer ouvir. Então, muitas vezes os conselhos são ao contrário, são coisas que a gente não quer ouvir e refletir para isso. Mas uma inteligência artificial é feita de várias coisas que ela lê na internet, coisas boas e coisas ruins. Então tem muita coisa misturada, não são que nem essas pessoas que têm uma cultura por trás, que tem sentimento por trás. Então quando a gente buscar alguma ajuda, busque de algum profissional, de alguém que possa te olhar no olho, te ouvir, né? Aqui também tem as pessoas que fazem as escutas, os atendimentos fraternos. São muito importantes esses trabalhos nos centros espíritas, de tratar pessoa para pessoa. Sempre tem alguém disposto a te ajudar. Então, para a gente tomar muito cuidado onde a gente está se aconselhando, certo? Mais um conselho de Chico. Ele fala: Deus, se um dia eu perder as esperanças, ajuda-me a lembrar que teus planos são melhores que os meus. E aí veio a poesia. Às vezes a gente esquece quem é, mas Deus não esquece.
E naqueles momentos que fraquejamos na fé, Deus ainda nos reconhece. A gente se engana, a gente erra, de muitas coisas a gente sabe é nada. A gente quer paz fazendo guerra. Por isso, não somos nós que devemos traçar nossa jornada. Vai no conselho de Chico. Os planos de Deus são melhores que os meus e os seus. Tenhamos nisso confiança, para que quando perdermos a esperança, saibamos dar a Deus aquilo que seja apenas do nosso gosto. Entreguemos nossa vida nas mãos de Deus e busquemos propósito no que Ele nos tem proposto. E como a gente ouve as propostas de Deus? Como a gente ouve os conselhos que Deus nos faz todos os dias? Vocês conversam com Deus? Conversam? Tem algum modo de atingir a divindade, o anjo da guarda, o mentor, né? Eu trouxe uma historinha que chama Os Três Conselhos. Então tinha um casal recém-casado, eles viviam numa propriedade meio afastada do lugar lá, e estava muito difícil para o rapaz arrumar um emprego e poder sustentar a casa dele. E aí ele resolveu conversar com a esposa e falar: eu preciso buscar emprego mais longe, porque aqui está muito difícil. E aí eles concordaram e ele saiu viajando em busca desse sonhado emprego. E aí ele foi, andou muito, até que ele encontrou um fazendeiro no caminho. E ele estava oferecendo emprego na fazenda dele. E ele se dispôs a trabalhar. Eu quero muito, preciso muito do trabalho. O fazendeiro gostou dele e contratou ele e levou ele para a fazenda. Só que ele fez um pedido para o fazendeiro. Ele falou: eu não quero ganhar nada do senhor, eu não quero receber todo mês um salário. Quero, por favor, que o senhor guarde esse dinheiro e no dia que eu decidir ir embora, você me dê toda a quantia que eu mereci receber no tempo que eu trabalhei para o senhor. E aí o dono da fazenda concordou. Pois não, tudo bem. Passaram-se 20 anos, e aí ele resolveu ir embora. Achou que agora ele tinha uma quantia para viver bem e poder sustentar a família. E aí ele falou: senhor, agora eu preciso ir embora para casa, rever minha mulher, e agora eu quero meu dinheiro, então, do que o senhor prometeu. Aí o dono da fazenda falou: tudo bem, realmente a gente fez esse acordo, mas eu tenho uma proposta para você. Ou eu dou o seu dinheiro todo que você recebeu, ou eu te dou 3 conselhos que vão ser importantes para a sua vida. E o rapaz confiava muito naquele fazendeiro, gostou dele, passou 20 anos trabalhando lá, e ele refletiu: por que será que ele está fazendo isso? Você pode me responder amanhã. O que vocês responderiam? O dinheiro, os 3 conselhos, trabalhar 20 anos sem receber. E ele decidiu pelos 3 conselhos. Aí ele falou: tudo bem, vou te dar os 3 conselhos então. Então, o primeiro conselho: nunca tome atalhos. Caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar a sua vida. O segundo conselho: nunca seja curioso para aquilo que é mal, pois a curiosidade para o mal pode lhe ser mortal. E terceiro: nunca tome decisões em momentos de ódio e de dor, pois você pode se arrepender e ser tarde demais. Para ir embora, eu te ofereço esses 3 pães, 2 para você comer no caminho e 1 para você comer junto com a sua esposa quando chegar em casa.
E aí ele voltou para casa com 3 pães e 3 conselhos. Logo que ele saiu da fazenda, encontrou um rapaz que estava viajando também. Falou: para onde você está indo? Estou indo para tal lugar. Nossa, eu estou indo para lá também. Eu conheço um atalho que vai fazer a gente chegar rapidinho no lugar. Aí ele: tá bom, eu quero chegar rápido em casa, né? Aí quando ele deu o primeiro passo, ele lembrou do primeiro conselho: nunca tome atalhos. Caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar a sua vida. E aí: não, meu amigo, vou continuar no meu caminho. Logo depois ele descobriu que era um bandido, um ladrão, que ia querer roubar, fazer alguma coisa com ele pelo caminho. E aí, de tanto caminhar, de tanto andar, ele encontrou uma estalagem no meio do caminho e resolveu parar para descansar um pouco. Um tipo de um hotel que tinha na estrada. E aí, quando ele estava para dormir à noite, começou uma barulheira, tiros, toda uma confusão geral. E aí ele resolveu ir olhar para saber o que estava acontecendo. Até que ele lembrou do segundo conselho: nunca seja curioso para aquilo que é mal, pois a curiosidade para o mal pode ser mortal. Aí ele preferiu não fazer a fofoca de saber o que estava rolando, ficou escondidinho no quarto dele. Quando clareou o dia, saiu para tomar um café, viu aquela confusão, aquele rio de sangue, e o dono da fazenda falou: nossa, você está vivo? Alguém sobreviveu a esse ataque? Um homem veio aqui e começou a atirar em qualquer um que ele vinha pela frente. Você não teve curiosidade de sair do seu quarto? Ele: não, preferi ficar no meu cantinho, porque eu recebi um conselho. Ele: poxa, deu sorte então. Aí ele seguiu o caminho, rumo à casa dele. Chegando no portão da casa dele, ele agradeceu pela caminhada, por ter chegado bem. E ele, doido para falar com a esposa, até que ele viu de longe a esposa da janela, um rapaz mais novo, sentado no colo dela, fazendo carícia no cabelo dela. E aí ele ficou bravo, né? Cheio de ódio. Porque ele tinha, quando ele saiu de casa, combinado com a esposa que ela tinha que ser fiel, porque ele seria fiel também. Então ela tinha abandonado aquilo, esquecido dele. E ele teve um ataque de raiva até que ele lembrou do terceiro conselho: nunca tome decisões em momentos de ódio e de dor, pois você pode se arrepender e ser tarde demais. Aí ele resolveu, no pé da árvore lá perto do portão da casa dele, dormir aquela noite, esperou passar a noite inteira. Aí de manhã ele resolveu retornar para a fazenda onde ele trabalhava. Mas ele pensou: antes ela vai ouvir algumas verdades, eu preciso desabafar algumas coisas com ela. Quando ele entrou em casa e a mulher viu ele, correu para dar um abraço nele. Um abraço de amor, de saudade. Meu amor, que bom, quanto tempo, te esperei tanto esse tempo. Aí ele: não vem com essa. Ontem eu te vi com um rapaz sentado em seu colo, acariciando seus cabelos. Ele: é o nosso filho. Quando você partiu, eu estava grávida. E eu não pude, não sabia onde você estava, não consegui te avisar. E aí ele se acalmou e viu que se ele não seguisse aqueles 3 conselhos, ele nem tinha chegado em casa. Sentou para tomar um café com a família, com o pão que o fazendeiro tinha dado para ele para comer naquela situação. Quando eles cortaram o pão ao meio, estava todo o dinheiro dentro de que ele tinha merecido do trabalho que ele teve. Então, é uma historinha que tem um monte de coisas se a gente refletir, né? Vários pensamentos, mas reflete um pouco a nossa confiança, às vezes, nas mensagens que a gente recebe de Deus. Às vezes a gente não sabe o que está nos esperando, mas as mensagens estão lá. E muitas vezes a gente não as segue, porque a gente olha muito mais para o material do que para o espiritual.
A gente tende, nessa encarnação, de decidir mais pela matéria, pelo dinheiro, pelo financeiro. A gente tende a ter mais ansiedade pela matéria do que preocupação com o espírito. Confiança daquilo onde a gente pode chegar na vida. Então nós precisamos entender os conselhos que estão nos dando, que vêm do alto, tentar nos comunicar com o alto de alguma maneira, para a gente poder ouvir esses conselhos e pesar mais para o espiritual do que para o material. Foi o que nosso Mestre Jesus fez quando estava encarnado aqui. Então, claro, todo mundo, ninguém vai trabalhar de graça, né? Não é isso a fábula que diz. A gente precisa pensar nisso, precisa pensar no material, precisa pensar nas coisas que nos cercam, mas que o principal seja para a melhoria do nosso espírito e não o contrário. Então que a gente busque esses conselhos. Como a gente ouve esses conselhos, esses 3 conselhos? Muitas vezes é numa oração, né? Quando a gente vem aqui no centro, se concentra, porque aqui a gente está mais inspirado no nosso espírito. Então, às vezes, a gente é inspirado pelos nossos anjos da guarda, pelos espíritos protetores que olham por nós, porque nós nunca estamos sozinhos, né? Os familiares espirituais, espíritos simpáticos e puros, pessoas que se ligam com a nossa energia. Então, a gente precisa estar bem sintonizado para ouvir esses conselhos. E o melhor conselho de todos: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E como esses espíritos, como essa energia entra em contato? Muitas vezes são pressentimentos que a gente tem, né? Alguma intuição que venha na nossa cabeça. Poxa, do nada eu pensei tal coisa. Né? A sincronicidade, que são as coisas que vão acontecendo quando você escolhe um caminho, começa a acontecer coisas que te levam a continuar buscando o melhor, né? Às vezes você resolve ir num lugar, aí, poxa, eu estou aqui, encontrei uma pessoa que há muito tempo eu não via, e aquilo te dá uma vontade de continuar estudando, de continuar melhorando. Alguma intervenção dos espíritos, coincidências, né? Coisas que do nada acontecem. Puxa, coincidência encontrar alguém, ou mesmo a gente precisa procurar algum conselho, a gente abre um livro, concentra, pensa naquilo que você quer e abre um livro, e às vezes a resposta está lá, na página que você abriu, né? Muitas vezes acontece isso. Eu botei ali os Minutos de Sabedoria, que é um livrinho pequenininho, cheio de bons conselhos para nós, e que às vezes só de sair em casa, ao acordar, a gente abre ele, já lê e já segue aquele conselho para a gente viver naquele dia. São formas da gente se conectar com a espiritualidade e com o nosso melhor. E quem sabe a gente vai ouvir 3 conselhos para seguir a nossa vida, né? E aqui está onde eu me amparei, no Livro dos Espíritos, na questão 522, na 524, na 404, são onde estão escritos tudo isso que eu estou falando. Porque, e lá no Livro dos Espíritos, na questão 961, o Kardec fez uma pergunta: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Quando a gente chegar a nossa hora, vocês querem estar com dúvida, com temor ou com esperança? Né? Pensem bem nisso, porque toda a nossa vida pode ser baseada nisso. E os Espíritos responderam: a dúvida nos céticos empedernidos, aquelas pessoas que você fala e não adianta nada, né? São pedras. Qualquer coisa que você fala, não adianta. O temor nos culpados, em quem acha que fez alguma coisa errada na vida e ficou com aquela culpa a encarnação inteira. E a esperança nos homens de bem,
nas pessoas de bem. Então, para a gente ter o final da vida com esperança, que nós vivamos sendo pessoas do bem, pessoas que seguem a melhor forma do Espírito, né? Então, uma dica aí do William Shakespeare: aceita o conselho dos outros, mas nunca desista da sua própria opinião. É o seu livre-arbítrio que vale. E que a gente tenha essa percepção de que a gente precisa estar conectado com a gente mesmo, para a gente saber para onde a gente vai e para onde quero ir. O professor Cortella, filósofo Mário Sérgio Cortella, ele conta uma historinha que os filhos dele tinham uns 9 anos. Ele falou para ele: quando vocês tiverem 16 anos, eu vou dar o melhor conselho da vida de vocês. Poxa, pai, conta agora já, né? Vou esperar todo esse tempo para ter um conselho? Não, vocês ainda não têm maturidade para saber. Quando chegar lá com 16 anos, eu vou... Aí passou o tempo, né? Com 16 anos, a primeira coisa que o filho dele pediu é: pai, qual o conselho? Pelo amor de Deus, fala logo. E o pai falou: tá bom, vai mudar a sua vida esse conselho. Mas, filho, vaca não dá leite. Poxa, pai, eu esperei todo esse tempo para você falar que vaca não dá leite? Claro que dá leite. De onde vem o leite então? Ele falou: não, filho, você não entendeu. Vaca não dá leite. Você precisa ir lá tirar o leite. Então, tudo na nossa vida a gente tem que buscar ela. Muitas vezes a gente sabe onde está a resposta, a gente sabe onde está o leite, mas precisa do nosso movimento de ir tirar o leite. Então, repasso o conselho para vocês: vaca não dá leite. Eu falo para os meus alunos, eles morrem de rir, né? Como não dá leite, professor? Mas é isso. O conselho de Chico: o essencial não é tanto o que aconselhas, mas o que exemplificas. Então, aquilo que a gente é realmente está na forma que a gente age, que a gente interage, que a gente reage. É na ação que o nosso verdadeiro ser se faz presente. O que se diz não é o que mais importa. A fala e o comportamento devem ser coerentes. Então, não adianta estudar as codificações, saber do Livro dos Espíritos todas as questões, decorar diversas citações, rezar todas as orações, falar bonito para as multidões e não exemplificar isso em ações. Vai no conselho de Chico: o essencial não é tanto o que aconselhas, mas o que exemplificas. Um conselho é apenas uma dica, mas vale o quanto a gente a ele se dedica. A gente intensifica esse conselho não no que a gente fala, mas no que a gente pratica. Então, prestar atenção nas nossas ações. Por isso que quando o Emmanuel convocou o Chico a escrever os livros, o primeiro conselho e o que o Chico teve que assumir é disciplina, disciplina, disciplina. Porque não adiantava o Chico escrever tudo aquilo e ser uma pessoa moral. Ele precisava ter a disciplina da moralidade, da paciência, da calma. Senão, não seria o que ele é para a gente hoje, né? Então, a gente também precisa ter essa disciplina, de saber aonde tirar o leite, certo? O Emmanuel diz, ele é firme, né? Fala disciplina, 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 mas ele, em outro livro ele também fala que quem erra por amor já está no caminho certo. Nós somos espíritos imperfeitos, nós vamos errar o tempo todo aqui, então a gente precisa se perdoar, mas às vezes nossa ação se ela se faz por amor, a gente já está no caminho certo, no caminho da perfeição.
Então, que o amor esteja em primeiro lugar para os nossos passos, para a gente aceitar, reconhecer como é a realidade, porque somente aceitando-a eu posso modificá-la. Eu não posso modificar uma coisa que eu acho que é, eu só posso mudar aquilo que é. Então eu preciso aprender quem eu sou de verdade, porque só assim eu vou me transformar. Então eu preciso aceitar os meus defeitos, minhas qualidades, aceitar o erro dos outros, aceitar quem a gente ama, e assim a gente vai em frente, com aceitação. O Paulo diz: examinai tudo, mas retende só o bem. Esteja de olho em tudo, mas retenha sempre o bem. E Jesus falava sempre por parábolas, né? Porque era importante a gente ouvir histórias que era da realidade daquele povo. Você se sentia pertencente àquilo. Jesus nunca falou assim: vocês são obrigados a fazer isso. Vou fazer uma lista para vocês, ó. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Tudo que Jesus quer que a gente faça é aquilo que Ele fez. Ele deixou como exemplo para a gente, não em palavras. Então é isso que a gente precisa seguir. Porque Jesus falava sempre para multidões, né? Então, cada parábola às vezes pegava de um jeito para cada um. Às vezes eu escuto uma coisa e eu estou numa fase que eu vou entender de um jeito. Às vezes eu escuto a mesma coisa daqui a um tempo, eu entendo de outro jeito completamente diferente. O mesmo ensinamento. Então a gente se transforma com essas histórias, porque nós estamos sempre em transformação, né? Porque a gente precisa aceitar do jeito que a gente é. E tem uma historinha do filósofo e do porco, que eu vou contar brevemente, que dois alunos estavam aprendendo com o filósofo, né? Estavam tendo aulas com o filósofo, e eles iam visitar um sábio no alto do monte, naquele dia. E aí, de manhã, eles acordaram e viram um rapaz chicoteando um porco, levando o porco para um lugar num chicote. Até que chegou um velhinho e falou para o rapaz que estava chicoteando: posso carregar o porco? E os dois estudantes viram aquilo e acharam estranho. Como assim alguém carregar um porco? E aí eles viram que era o sábio que eles iam visitar e ficaram chocados. Perguntaram para o filósofo por que aquele sábio tinha feito aquilo. E o filósofo, pensando bem, falou: eu acho que é porque ele ia se sentir muito mal se ele não ajudasse alguém. Então ele viu aquele porco sendo maltratado, e se ele fosse dormir aquela noite e lembrasse daquela situação, ele ia se achar um ser humano ruim. Então ele carregou o porco. Aí os alunos aceitaram essa explicação. À tarde subiram um monte para falar com o tal sábio, e depois de aulas maravilhosas, vários conselhos, eles resolveram perguntar para o sábio: por que o senhor carregou o porco numa situação hoje de manhã? E o sábio falou: porco? Eu carreguei um porco hoje de manhã? Nós vimos um rapaz chicoteando o porco, você colocou ele nas suas costas. E o sábio falou: não me lembro dessa cena, não me lembro dessa situação. Aí eles acharam estranho, mas foram embora. No caminho de volta perguntaram de novo. Não, o professor deles começou a dar risada. Falei: puxa, eu tinha entendido mal. Ele não ajudou o porco porque ele ia se sentir mal se não ajudasse. É porque ajudar ele é tão natural ajudar, é tão da natureza dele ajudar, que ele faz como se estivesse respirando. Então, para ele ajudar alguém, é uma inspiração, assim, ó. Respirei e expirei. É normal, é natural. Então um dia a gente vai ser tão bom que a gente nem vai lembrar das bondades que a gente faz. Porque lembrar das bondades que a gente faz
É o ego da gente falando alto, né? Falando, poxa, olha só como eu sou bom, né? E um dia a gente vai desmistificar, vai diluir isso, e a gente vai fazer a bondade como se estivesse respirando. Eu trouxe a gente faz o evangelho lá em casa com o livro Resposta da Vida, do André Luiz, e um dia foi esses mini depósitos, vários conselhozinhos que a gente leu para seguir a nossa vida. Então, eu quero que vocês olhem apenas um, assim, ó, identifica um, todo mundo enxerga, né? Identifica um, fala, pega para mim, esse conselho é meu, certo? Ó, vou passar, nem vou falar, ó lá, escolhe um e leva para a sua vida. Que a gente saia hoje com esse conselho gravado. Mas quem quiser procurar todos, está lá na Respostas da Vida. Ó, viu quantas coisas, né? Quantas coisas que a gente deixa de fazer na vida para o nosso bem. A última ali é boa. Então é isso, ó, experimente lançar esses mini depósitos na organização bancária da sua vida. E você receberá lucros surpreendentes pela carteira do bem. Para terminar, o último conselho de Chico: não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva os seus problemas ainda hoje, sem qualquer esforço da sua parte. Portanto, confia, há uma energia maior que nos guia, e ter fé nessa espiritualidade é o que pode garantir serenidade. Não é ter parcimônia ou passividade, é saber que para algumas coisas há o tempo certo, independente da nossa ansiedade. Vai no conselho de Chico: não se aflija por antecipação, não gaste sua energia querendo se provar, querendo dar lição. Tem coisas que não merecem a nossa atenção. Portanto, se vier essa energia ruim, descarte. É possível que a vida resolva seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço da sua parte. Nesse universo gigantesco, nós nunca estamos sós, mas não podemos querer que tudo gire em torno de nós. Então, antes de ficar murmurando e fazendo exigências, confia e tenha paciência. E é isso. Então, deixe de lado esse baixo astral, ergue a cabeça, enfrente o mal, que só assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Já sofri por amar assim, me arrependi, foi tudo em vão. Então, para que se lamentar? Se na vida a gente pode encontrar quem te ame com toda a força e amor, só assim sucumbirá à dor. Tem que lutar, não se abater, só se entregar para quem te merecer. Não estou dando, nem vendendo, mas como o ditado diz, o meu conselho é para te ver feliz. Obrigado.